Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para falar sobre ginecomastia, eu recebo o doutor André Colaneri. Ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, é um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Olha, vamos começar então. Tem uma reportagem para abrir esse bate-papo, viu, doutor? Uma reportagem sobre o tema do dia, que é a ginecomastia. A gente assiste, depois a gente volta para destrinchar aí bem esse tema. Vamos lá, então. Ginecomastia é uma condição masculina resultante da hipertrofia das glândulas mamárias. Costuma aparecer em meninos de 13 ou 14 anos, como consequência das alterações hormonais da puberdade. Nesses casos, as mamas crescem por períodos de 6 meses ou menos, para depois retornar ao tamanho normal. Em cerca de 5% das vezes, entretanto, a hipertrofia persiste até a vida adulta. O crescimento exagerado das mamas é mais frequente em homens mais velhos. É fundamental lembrar que câncer de mama também ocorre em homens. O câncer de mama quase sempre se instala numa única mama, ao contrário da ginecomastia, que é bilateral em pelo menos metade dos casos. Aumento das mamas pode ocorrer também no hipertireoidismo e na insuficiência hepática. A ginecomastia é mais frequente nos homens mais gordos. Diuréticos, anabolizantes, hormônios e vários medicamentos empregados no tratamento do câncer de próstata podem hipertrofiar as mamas. O tratamento é mais eficaz quando a causa for identificada. Quando a hipertrofia for provocada por droga, sua suspensão tornará as mamas amolecidas e menores em apenas um mês. A correção cirúrgica está indicada, especialmente no caso dos adolescentes, para evitar problemas emocionais. Procurar um médico e conversar sobre a situação é o melhor caminho para encontrar a solução do problema. Tá, então, a reportagem de abertura do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre ginecomastia. Doutor, tivemos então aí uma pincelada sobre todo o tema e agora a gente vai destrinchar isso de maneira para que o público consiga entender melhor sobre o tema. A ginecomastia, aliás, é um tema que foi muito pedido aqui, viu, doutor, para que a gente falasse sobre isso. Então, como o doutor é cirurgião plástico, ele também vai falar de tratamento, o que tem que fazer, se a cirurgia mesmo é o único caminho aí para resolver o problema. Ginecomastia, então, é o aumento das mamas nos homens? É da glândula de tecido mamário ou é de gordura também, doutor? Então, ginecomastia verdadeira, gineco, mulher, mastia, mama. Então, a ginecomastia é o aumento da glândula masculina, de mamária masculina. Somos mamíferos, né, homens e mulheres. Nas mulheres se desenvolve a glândula, nos homens não. Então, a ginecomastia é o aumento do desenvolvimento da glândula mamária no homem, né? Tem a pseudoginecomastia, pseudo-falso, ginecomastia falso ou lipomastia, lipogordura, mastia mama, que é o aumento da gordura nas mamas masculinas, né? Então é o aumento do volume, mas não de glândula, de gordura. E tem a mista, que é um pouco de cada uma, né? Hoje tem um grande aumento do ganho de peso, né? A obesidade e o ganho de peso é uma epidemia, uma pandemia. Então, a cada vez mais tem homens que se queixam do aumento das mamas, principalmente de gordura. Mas a ginecomastia verdadeira, ela tem uma prevalência muito grande em algumas fases da vida, né? Então, como é o desenvolvimento das mamas naturais? Então, os homens não é para crescer mama, glândula, mas na adolescência, que tem aquele boom hormonal, cresce, né, o homem dá aquele estirão da puberdade, cheio de hormônios, espinha para todo lado, né? Então, isso quer dizer que está muito ativo a parte hormonal. Nessa fase, 13, 14 anos, é muito frequente, comum, crescer um pouco a glândula, que é a ginecomastia fisiológica da puberdade. E é normal que aconteça isso. Só que a grande maioria dos casos, mais de 70 e tantos %, evolui, zera
e vai para frente depois dos 18, 19, 20 anos sem o aumento das glândulas. Uma minoria, 7,7% mais ou menos, mantém essa glândula aumentada. Ela pode ser unilateral, apenas um lado, ou os dois lados, que é mais frequente, a bilateral. Pode doer, então é comum, quando eu era moleque, cresceu um pouquinho atrás da areola, um carocinho, e me incomodava, doía, parecia que estava inchado, e era isso mesmo. A maioria diminui, alguns ficam. E com o crescer, né, com o ganho do peso, o envelhecimento, é comum que essa ginecomastia que ficou em alguns pacientes, a mama cresça pela parte gordurosa, né? Então vai crescendo com o passar do tempo, mas já não por causa da glândula, mas pelo componente gorduroso, né? Então essa primeira parte que a gente falou é a ginecomastia fisiológica do adolescente. Tem outro pico natural, fisiológico, do homem ter o aumento das glândulas, que é na andropausa, que é lá pelos 50 anos, quando começa a cair os hormônios masculinos, a testosterona. Então, pelo reduzir da taxa hormonal masculina, a glândula mamária pode voltar a crescer. Aí, ginecomastia verdadeira, né? Então, nesse pico de vida, lá pelos 50 anos, você pode ter um aumento da glândula de verdade, a ginecomastia verdadeira, e muito frequentemente a maioria dos homens já estão um pouco acima do peso. Daí já se soma ao aumento da gordura, né? Então são essas fisiológicas. Aí tem outras causas, né? Tem as causas medicamentosas ou de doenças. Tá, eu vou dar uma pausa aqui para eu pontuar uma coisa. Se nos adolescentes lá, então essa ginecomastia fisiológica, se tem um nódulozinho, se dói, isso não vai preocupar a mãe, a queixa desse adolescente? Isso não vai preocupar? Essa idade é o pediatra que você vai? Então, como é que faz? Nessa idade, se é uma glândula pequena, que está crescendo pouco, que leva um pequeno distúrbio emocional, né, você pode acompanhar e tomar medicamentos. Tem alguns medicamentos, o tamoxifeno, que ele é eficaz, ele diminui, a grande maioria dos casos, e consegue reverter nessa fase, né? Agora, qual a importância da cirurgia plástica no tratamento da ginecomastia? A ginecomastia, para os pacientes, é muito desconfortável, né? Você ter uma mama aumentada, muitas vezes o garoto passa por gozações, apelidos, e isso causa um constrangimento enorme, a ponto de garotos que eu operei, que moravam na frente da praia, não jogava bola, não participava da praia, não ia em churrasco, se isolava. Então isso pode causar um constrangimento, um problema psicológico grande. Doutora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto para saber como é que se identifica então essa ginecomastia que não vai involuir, essa do adolescente que pode de alguma forma retroceder aí, involuir mesmo. Como é que se identifica? E aí, se um adolescente pode ser submetido também a essa cirurgia? Tá? O crescimento costuma ser lá pelos 13 anos, 14 anos, e ele tende a evoluir até 17, 18 anos, 19 já é um pouco mais difícil. Então, durante esse tempo, ele vai ficar em observação. Se chegou a ter um tamanho que está incomodando, pode entrar com o tratamento medicamentoso. Né? Então procura um endocrinologista que vai fazer a avaliação, vai programar o tratamento medicamentoso e seguir a parte hormonal, porque é importante você fazer o diagnóstico de que hormônios estão causando. Então quando você vai fazer o tratamento, você faz uma bateria de hormônios, faz ultrassom das mamas para entender se é só a glândula, se tem gordura, se tem alguma anormalidade nas mamas, e daí vai programar o tratamento medicamentoso. Se o tratamento foi eficaz, beleza. Se o tratamento não foi eficaz e continua causando um grande transtorno ao paciente, lembrar que a gente faz a cirurgia para tirar um transtorno psicológico, porque o paciente tem mama grande, está nem aí, está tudo bem para ele, você não vai fazer nada. Né? Então, se o paciente começa a causar algum problema emocional, social, incomoda muito, ou o tratamento medicamentoso não foi eficaz, né? Ou se também não é só a glândula,
Se você tem a parte gordurosa muito grande, o tratamento medicamentoso não interfere, ele só vai diminuir a glândula, a verdadeira. Se você vai fazer uma... Se está crescendo a glândula, você tende a não operar, claro. Você tem que tentar estabilizar ela. Senão ela vai continuar crescendo depois da cirurgia. cirurgia. Senão ela pode continuar crescendo. Lógico, não tira toda a glândula, tira quase toda a glândula. Tá. Mas embaixo da areola, a gente precisa deixar mais ou menos 1 centímetro de glândula para não afundar. Senão fica a pele com a areola afundada. Então 1 centímetro aí mais ou menos outro problema precisa estético, ter. Né? Exatamente. Então se essa glândula que ficou ainda estiver se desenvolvendo, por qualquer estímulo, isso daí não só o fisiológico, que é o natural. Então o paciente lá que operou, vamos falar daqui a pouquinho, de outros, por exemplo, anabolizantes. Não é muito comum em academia usar. Aí se o paciente opera, tira a glândula, continua usando anabolizante, ela pode ter um pouco de retorno. Lógico que não como o primeiro, que 90% da glândula saiu, mas 10% que ficou lá pode retornar. Isso é algo estético apenas? Não tem nenhum prejuízo para a saúde? A pessoa que tem, de repente, houve o crescimento das mamas, não incomoda nada a ela, se bem que eu acho isso bem difícil de acontecer, não incomodar nada. Não, se a mama está grande, não incomoda e não tem nenhum problema na glândula, não é um câncer, você pode deixar. Por que eu perguntei aquilo, se as mães não ficam preocupadas, se tem um nódulo e dói? Porque é mais difícil, mas câncer de mama também acomete homens. Acomete. A ginecomastia mais comum é a bilateral, né, simétrica, um pouco maior, um de um lado e do outro, mas não assimetrias grandes. Por isso que tem que fazer o screening clínico. Antes de operar, você tem que fazer exames para ver realmente se é só a parte estética mesmo, não tem nenhuma doença. Não só na própria glândula, um câncer, por exemplo, como o que causou esse aumento da glândula. Como a gente estava comentando, tem alguns remédios que podem interferir. Então, essa, aliás, era a pergunta do Thales de Recife. Ele pergunta o que causa e depois se tem cura. Olha, então o que causa, o doutor já explicou aqui, a fisiológica, que pode acontecer na adolescência ou já depois dos 50 anos. Isso. E por medicamentos, que vai falar agora, ou por alguma doença. Exatamente. Então vamos falar de medicamentos? Vamos. Tem vários medicamentos que causam, não vou citar todos, mas tem grandes classes muito usados, antihipertensivos, para tratar a pressão. E então, aí, isso não é... As pessoas geralmente não sabem que isso acontece, ou sabem, porque se você é hipertenso, você tem que usar o medicamento. Você tem que usar. Não tem alternativa. Até porque se não usar pode infartar, ter um derrame, então precisa controlar. Da ginecomastia você não vai morrer. Não. Mas da hipertensão não pode ser. É um problema de saúde aí. Então, usar os antihipertensivos, tem alguns antihipertensivos que causam, tem alguns antidepressivos, para tratamento da depressão, que também causam o aumento das mamas. Tem alguns remédios, como o finasterida, super usado para não perder cabelo. Então hoje se usa, muitos homens usam para não ficar careca, que diminui a queda de cabelos, aumenta o crescimento das mamas. É lógico que você tomou esse remédio, não é que você vai ter, tem uma parcela como efeito colateral que tem. Anabolizantes, muito usados em academia, infelizmente, que causam um monte de problema, não só aumento das mamas, pode ter problemas de fígado. E quando se usa anabolizantes, são glândulas muito duras, muito rígidas, mais difíceis de serem retiradas, nódulos maiores. Então você só operando não tem outro jeito de diminuir essa glândula, porque até você tomando tamoxifeno, tem muita gente que usa isso e já toma tamoxifeno para tentar não crescer tanto. Mas é um estímulo hormonal tão grande, a dose que eles usam é uma coisa tão fora do comum. Isso que você fala de anabolizante, tem o anabolizante, tem aqueles um monte de suplemento que quem faz academia toma? O anabolizante é hormônio, Tá, o suplemento não é, pode ser proteína, creatina, outras coisas. Isso não. Agora, o anabolizante hormônio, é aquele injetável. O injetável. Isso, é o hormônio. Tá. Não se deve fazer isso, né? Com certeza não. Tá. Agora, por doença também pode acontecer. Então, as doenças que causam alguma alteração no metabolismo dos hormônios podem, por exemplo, um problema de fígado, cirrose. O fígado é o órgão que depura os hormônios, toxinas, etc. E tal. Então, se você tiver um problema nele, você pode ter um aumento da ginecomastia, hipertiroidismo, aumento da produção dos hormônios da tiroide, também pode causar até... Hiper. Tá. Quais outras doenças? Tem alguma... Câncer de testículo. Tá. Pode dar também.
né, cirrose, problemas de diálise, né, insuficiência renal, né, então todas essas daí podem causar. Sempre com orientação médica. Sempre, tudo. Tudo que fizer e sabendo quais são os efeitos colaterais. Agora, isso que a gente falou do problema do hipertenso, por exemplo. A hipertensão não tem como ser resolvida. Não, mas daí a doença está tratando uma doença que é o caso importante. Tá. Né? A ginecomastia seria um problema secundário muito menor do que a doença que pode trazer distúrbios sérios para a vida. Né? E nesse caso, a ginecomastia, a indicação cirúrgica é perfeita. Né, porque você tira o seu problema psicológico, social que tiver, continua fazendo o seu tratamento que é necessário para a sua saúde. Tem o tratamento clínico e tem o cirúrgico. Tem. Lembrar que a cirurgia plástica mexe muito com a parte psicológica. Isso se fala muito pouco. E a OMC, né, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a saúde não é só o bem-estar físico. Né? Todo mundo fala, não, mas é físico, não sei o quê. Não, é emocional também. Então, se o paciente não está bem consigo mesmo, não está emocionalmente bem, a qualidade de vida dele está ruim, ele pode ser visto como problema de saúde. Então, nesses casos que eu falo que o paciente não se expõe, fica recatado, é depressivo, não se sente à vontade no convívio social, você fazer uma cirurgia dessa, você muda totalmente a qualidade de vida dele, ele passa a ser um paciente mais participativo, mais alegre, melhora muito a qualidade de vida. Isso é o que traz pra gente muita alegria, né? De você ver a satisfação de você ver a mudança que o paciente tinha antes e depois em termos de qualidade de vida. Essa é a real importância da cirurgia. Esse crescimento, ele acontece rapidamente, o crescimento das mamas, é devagar, porque de repente cresceu um pouquinho, você não percebe tanto, de um dia para o outro, o quê? Já aumentou muito o tamanho? Não, se tem um crescimento rápido, principalmente numa das mamas, você tem que ficar mais esperto para o câncer. Né? A ginecomastia é um crescimento mais devagar, né? Porque é uma alteração hormonal que aos poucos vai aumentando. Né? Se usar um anabolizante, fica muito mais fácil você ver, porque você usou uma dose absurda durante um ciclo que esse pessoal faz e fica mais fácil de ver o crescimento. Agora, o fisiológico ou o medicamentoso, pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm depressão, eles tomam remédios por um período grande. Né, são vários meses, antihipertensivo até a vida inteira. Né, então você vai crescendo aos pouquinhos e geralmente nas duas mamas. Então não é coisa abrupta. Todo crescimento, mudanças abruptas chamam mais atenção e ligam a luzinha vermelha para pensar num caso um pouco mais grave. Então você faz com medicamentos primeiro, né? Se não houver um resultado... Não, o primeiro depende do caso, né? Então depende da idade, do grau de ginecomastia, o quanto incomoda fisicamente, psicologicamente a vida desse paciente, se está em desenvolvimento ou não está em desenvolvimento, se é uma glândula, um aumento da mama que está há muito tempo lá, que incomoda o paciente, você faz um screening clínico e não tem nada de errado no hormônio, tudo, você pode operar porque vai resolver aquele problema dele. Se você encontra alguma alteração hormonal, vai para o endocrinologista tratar. Perfeito. Então... Tem algum risco de se tratar, de se fazer a cirurgia num adolescente que está ainda em fase de crescimento, ou se não tem mais o crescimento da glândula, se não tem nada além disso, pode ser submetido à cirurgia também? Então, em graus de ginecomastia pequenos, né, que a glândula está crescendo e incomoda demais o paciente, você vai fazer o tratamento primeiro clínico, mas é o endocrinologista, né, o cirurgião plástico que faz, para tentar bloquear o crescimento ou reverter. Se esse comprometimento psicológico já for extremo, né, já está incomodando demais, o paciente já está tendo um problema grande, você pode sim operar, vai continuar com o tratamento com o endocrinologista. Agora, a questão é, se está crescendo, você pode, depois da cirurgia, ter uma recidiva, porque aquele pouco de glândula que ficou continua crescendo. Então, você tem que ver a parte física, mas também ponderar a parte psicológica. Lembrando, saúde não é só físico.
A parte psicológica está muito importante. Então, se o paciente já tem um problema muito grande, lembrar que a adolescência é uma fase muito importante. Se que conquistar o paciente, seu espaço na sociedade também. E o paciente é muito inseguro, né? O adolescente é muito seguro. Né? Por isso que anda sempre em turma, está sempre junto. E você está numa turma que te tira sarro, que você fica excluído, que você não se sente à vontade de estar junto, vai ser bem complicado. Né? Então, cada caso se avalia e se pondera tudo isso. Né? Lembrar que o adolescente que vai operar, ele tem que estar com a família na consulta. Né? Precisa ter o pai ou a mãe junto na consulta, que avalie, que converse, que entenda. E muitas vezes precisa dessa autorização também? Precisa formalmente assinada, mas muitas vezes quem leva o paciente é os pais. A gente já está conversando, está sentindo que está dando um transtorno muito grande, né? Então você já conversa, eles já estão entendendo isso, né? E nesses casos dificilmente é um grau pequeno. Né? Porque o grau pequeno já pode ter ido tratado e procurado endocrinologista. Quando chega a pensar numa cirurgia, já é um grau que já está incomodando bastante, um grau maior. Uma coisa importante, Denise, é que assim, para o paciente, ele não está nem aí se a mama dele é maior por glândula ou se é gordura, ele quer diminuir. Sim. O meu problema é a minha mama maior que me incomoda e que me poda de um convívio e me constrange. Então, ele não vai tomar um remédio, isso, aquilo, vai ser assim daqui a um ano, daqui a tantos meses. Me tira isso daqui, me resolve esse problema. Né? Aí você vai ter que fazer o diagnóstico, que a gente já comentou bastante, se vai fazer o tratamento, se não vai, se tem alguma alteração de hormônio, ou se não, e programar. Os graus são importantes para você pensar numa cirurgia. Como é que vocês classificam, né? Então, a ginecomastia? Então, o grau 1 é aquele carocinho pequeno, geralmente embaixo da areola. Parece uma bolinha de ping-pong embaixo da areola, bem já é visível. Pequena, é visível. Tá. Né? E palpa, tá? É o mais comum em adolescentes. Né? O grau 2, você já tem uma mama aumentada, né? Um volume que não está só embaixo da areola, já está distribuído pela mama toda, mas ainda não tem excesso de pele, não tem uma dobra da mama. Ela está para frente, mas ainda está de pé, digamos assim. Tá. Né? O grau 2A é esse sem excesso de pele. O grau 2B, você já tem um excesso de pele. Então já começa a fazer uma dobra, mas não tem apitose, não tem a mama pendular que a areola está para baixo da dobra. Né? Então esse é o grau 2B. O grau 3 já tem apitose. Então você tem uma mama caída, com a areola abaixo do sulco, uma mama pendular. Né? Nesse grau você tem um excesso de pele grande, então não adianta você só tirar a glândula ou a gordura junto, você precisa tirar a pele. A cirurgia vai ser um pouquinho mais complexa. Então o grau 1, você opera a glândula só. É um grau que geralmente não tem muita gordura, né? Porque a glândula está muito visível logo abaixo da areola. O grau 2, você já tem glândula e já é muito comum ter gordura também. O grau 3 sempre tem gordura e excesso de pele. Né? Então, como seria uma cirurgia dessa? Se tem gordura, a gordura tem que ser retirada com a lipoaspiração, que é o método mais seguro. Então, antigamente, você faz a lipo na mama? Na mama. Antigamente se fazia a ginecomastia cortando, praticamente. A mulher não se fazia isso, né? Lipo na mama, para reduzir, ela cai a mama, né? Porque a mulher aí tem uma mama maior. Reconstruir. A mulher tem uma mama muito maior, então se você faz uma lipoaspiração, que até dá para fazer, vai diminuir o volume, aquela pele não vai retrair tanto, porque já é uma pele mais... Vai ter que tirar a pele. Em homens, a pele do homem é mais grossa do que a pele da mulher. Né? E não tem tanta mama assim, né? Então tem um aumento, mas não é tão grande. Então, na grande maioria que não tem excesso de pele, você fazendo a lipoaspiração, se é só gordura, a pele retrai e não fica com excesso. Se tem excesso de pele, aí a gente precisa tirar um pouco de pele. Então, voltando, o grau 1, o paciente magro só com aquela bolinha atrás da areola. Aí você faz uma incisão em volta da areola, na parte inferior da areola, só na transição da areola com a pele normal, levanta a tampinha e tira aquela glândula, né? E fecha. Então fica uma cicatrizinha pequena. Já quando tem gordura, a gente faz a lipoaspiração, porque antigamente não tinha lipoaspiração, não se fazia muito. Então, se cortava demais, então fazia um buraco muito grande. Lembrar, o que você está cortando? Você está cortando nervo, está cortando veia, está atrapalhando a sensibilidade, porque corta o nervo, está atrapalhando a vascularização, o sangue chega menos na pele, então pode dar problemas circulatórios, até necrose, que é a morte da pele,
por falta de sangue, apodrecimento, né, que é uma complicação terrível. Então, quando você faz a lipoaspiração, você tira a gordura e mantém as veias e os nervos. Tá. Então, você consegue tirar Você volume, lesa menos, né? lesando muito menos. E a vibrolipoaspiração, que eu costumo fazer, que é uma maquininha que ela vai vibrando, então ela penetra mais fácil em tecidos mais duros e acaba tirando até um pouco de glândula, você consegue tirar um pouco de glândula, a parte da glândula que não é tão dura. Então a glândula sempre tem um centro mais duro e a periferia menos densa. Você consegue diminuir de fora para dentro, tirar a gordura e tirar essa glândula menos densa e transformar a glândula numa coisa pequena. Então, em vez de fazer um buraco desse tamanho, você faz um buraco pequenininho, lesa menos, machuca menos, tem menos comprometimento de veias, de nervos, então fica muito mais seguro. Então você faz a lipo, acabou a lipo, não conseguiu resolver só com a vibrolipo, às vezes você consegue até resolver uma glândula não tão densa, aí você sobrou aqui um carocinho pequeno, que era muito maior. Aí você faz a incisão e tira só aquele carocinho. Em casos de um grande excesso de pele, que você sabe que tem sobra de pele, se eu fizer isso vai ficar com sobra de pele, a pele vai ficar flácida, vai ficar pendular, você também tem que tirar um pedaço de pele. Geralmente se tira em volta da areola. Se faz uma meia lua em volta da areola, na parte superior, porque a areola está mais baixa pelo excesso de pele, se tira essa pele por cima e se faz uma sutura circunferencial, ou seja, entra com a agulha aqui, passa em volta de toda aquela circunferência maior que tirou a pele e puxa, que nem um saco, assim. Aí ela fecha, fica menorzinha e você costura a areola pequenininha naquele lugar. No começo fica meio engruvinhadinho, depois acaba cicatrizando e fica só uma cicatriz em volta da areola. Raros casos, precisa tirar mais pele do que isso. A maioria se consegue só com a pele areolar. Casos muito exacerbados, com mamas muito caídas, aí precisa mais cicatriz do que isso, mas é muito difícil de acontecer. Tá, o paciente tem que saber também que ele vai ficar com uma cicatriz. É uma troca, né? A cirurgia plástica, eu costumo falar que é a troca de uma forma para uma cicatriz. Não existe cirurgia plástica sem cicatriz. Até a lipoaspiração, que a cicatriz é de 3, 5 milímetros, só para entrar a cânula, tem cicatriz. Olha só, eu volto agora com o Dr. André Colaneri. Doutor, você falou de fazer lipo nas mamas, né? Aí eu faço uma pergunta. A pessoa que tem ginecomastia, mas é o excesso de gordura, tá atrapalhando. Só que esse homem também tem uma gordura aí localizada. Dá para fazer a lipo? Dá para tirar essa gordura do abdômen e também reduzir essas mamas? Dá para fazer tudo isso junto ou é muito arriscado? Boa pergunta. Isso é muito frequente, porque quem tem gordura nas mamas tem gordura no abdômen. Porque o homem primeiro cresce a gordura no abdômen, né? Depois o pneu, o abdômen, aqui a circunferência abdominal, geralmente começa atrás, né, nos flancos e vem para frente, e na mama depois. Então sempre a gordura abdominal é maior que a gordura das mamas. E muito frequentemente o rapaz vai lá, o homem, faz a cirurgia da mama, numa lipoaspiração das mamas, ou tirando glândula, e depois brinca. Fala, pô, minha barriga cresceu. Na verdade é que ele tinha uma mama grande, e a hora que diminuiu, aparece mais o restante passou a incomodar mais ele, porque o que Sim. mais incomodava antes era a mama. E em lipoaspiração de pacientes masculinos que têm uma mama aumentada, é rotina fazer a lipoaspiração na mama também. Porque se você diminuir o abdômen e manter a mama aumentada, ela vai aparentar que cresceu mais ainda. Então ela vai ficar muito mais em evidência que antes não estava por causa do abdômen. Aí no fim você vai ter que fazer um outro procedimento depois. Então a lipo em homem geralmente abrange as mamas. Agora no caso de ginecomastia, que é a glândula, a lipo não vai retirar, precisaria cortar. Se fosse a pseudoginecomastia ou lipomastia, que é só a mama de gordura, aí é o mesmo procedimento. Você faz a lipoaspiração e resolve na lipoaspiração. Se tem a glândula, daí a glândula pode não sair porque ela é mais densa. Ah, tá. Mas aí, então, aí a pergunta é o seguinte: se não tiver que fazer lipo, mas tiver que tirar essa glândula ou parte dela, corta, tudo bem. Dá para fazer a lipo no abdômen no mesmo procedimento? Dá para fazer. Geralmente dá, porque é um procedimento muito frequente, muito comum. Lógico que para a gente falar de porte cirúrgico, precisa ver o paciente. Você também precisa saber o estado clínico dele, né? Porque você vai precisar de mais horas dele na mesa. Sempre quando a gente pensa numa cirurgia, você vê o paciente como um todo, né? Então você vê a idade, vê os fatores de risco, a quantidade de gordura a ser retirada, o potencial de sangramento, o tempo de cirurgia, os exames,
né? Então, o que a gente pode falar assim, na grande maioria é possível você fazer uma lipoaspiração do abdômen, das costas e da mama junto com uma ginecomastia, a grande maioria, mas isso é caso a caso. Lembrar que lipoaspiração não é uma cirurgia para você emagrecer, é para mudar o contorno. Você tem um limite de 7% do peso corporal, que é muita coisa para ser retirada, em gordura bastante mesmo. Bastante coisa para quem tem só gordura localizada, né, doutor? Para quem é recomendado mesmo fazer. Exatamente. Então o paciente que é obeso, ele precisa emagrecer. Agora, a anestesia que é feita, como geralmente é feita, o paciente opera com uma anestesia local e sedação. Em casos muito pequenos, a anestesia pode ser só local. Aquele caso, grau 1, uma glândula muito pequenininha, bem localizada, sem gordura, sem precisar fazer a lipoaspiração, paciente calmo, paciente tranquilo que aceita 1 hora e pouco de cirurgia acordado. Com anestesia local, você fica acordado. A maioria que a gente opera é com anestesia local e sedação. Ou seja, faz uma sedação só para dar uma dormida, uma relaxada, como uma endoscopia, faz uma sedação. A pessoa fica colaborativa nesse período, vai conversando com você, tá dormindo? Né? Tá. Então você põe o paciente para relaxar, para dormir, e você faz a cirurgia com anestesia local. Então ele está dormindo, não está percebendo, mas aí você injeta a anestesia que é local, porque você injeta no lugar, e a cirurgia, quando só tira a glândula, dura mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Quando você faz uma lipoaspiração associada, 1 hora e meia, 2 horas. Quem decide isso é o médico, né? Quem decide isso é junto com o paciente bem. Tem gordura, tem glândula, não adianta você querer fazer um Mas método da anestesia, tem gente que vai preferir... Por que eu pergunto isso? Não, tem gente a maioria que vai chegar... é local com sedação, porque o paciente, você fazer uma cirurgia de 1 hora, 1 hora e meia, com uma lipoaspiração e tira a glândula, o paciente não vai te colaborar. Porque tem um estresse cirúrgico, o paciente está num ambiente estranho, né, numa posição ruim e se sente com medo, né? Então é melhor o paciente dormir, porque ele te deixa trabalhar, a pressão dele vai ficar melhor, que o paciente agitado, a pressão sobe, sangra mais. Então ele sedado é melhor para ele, que não vai passar estresse, melhor para o cirurgião, que vai se permitir ter uma cirurgia mais calma, mais tranquila, e o paciente não mexe. Você não pode estar mexendo, você operando. E ficar parado 1 hora e meia deitado na mesma posição, nem você vendo TV é fácil, imagina operando. Né? Como é que é essa cirurgia? Interna quando? Que exames você precisa antes? Como é que é pré-operatório? Quem tem hipertensão, que foi a pergunta que eu deixei no bloco anterior, que tipo de cuidado que se tem? A grande vantagem, Denise, da cirurgia plástica, sabe qual é? Que não precisa operar. Isso todo mundo fala, quando eu falo isso, fala, por quê? Porque você não tem pressa de operar, então você pode programar a cirurgia adequadamente para ter o menor risco possível. Mas tem uma ansiedade, doutor, porque se mexe com o psicológico, né? Claro, com certeza. O paciente está ansioso, o médico só não pode ficar. Sim. Então, se o paciente chega com uma pressão alta, ele tem tempo para tratar a pressão. Está com problema de tireoide, está com alteração dos hormônios da tireoide, precisa controlar. Né? Tem algum diabetes, precisa controlar. Então o paciente só vai para a cirurgia se tiver com o menor risco possível. Então ele vai fazer esse tratamento clínico antes, vai fazer os exames. Porque a plástica ela é super procurada em feriado, em férias. Porque pode ser programada, então não é uma cirurgia de urgência que você tem que correr e fazer a qualquer hora. Então o pós-operatório é fundamental. Então se o paciente não fizer um pós-operatório adequado, ele pode comprometer a cirurgia. Então o paciente passa em consulta, vai conhecer o médico, vai saber de todos os detalhes, como se programar, vai fazer os exames, se tiver alguma coisa errada, vai consertar, vai tratar isso daí, vai se adequar. Aí a cirurgia é feita com anestesia local e sedação, na maioria dos casos, demora em torno de 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, dependendo se vai tirar só glândula, vai tirar só gordura, se é a pseudoginecomastia é só gordura, se é a glândula ou se é mista, né? O paciente vai embora no mesmo dia, então ele opera de manhã, vai embora à tarde, na grande maioria dos casos. Depois da cirurgia, uns 3 dias depois, precisa fazer a drenagem linfática e ultrassom, que é uma massagem para desinchar, né, as mamas. Tem que fazer. Tem que fazer, porque senão a mama fica... Lembrar que a pele vai estar descolada da parte muscular, né, e tem um espaço ali, ou pela lipoaspiração ou pela retirada da glândula. Aquilo precisa grudar. Então causa um inchaço da parte cirúrgica, então a drenagem linfática ela é importante para diminuir esse inchaço, e o ultrassom é um tratamento para que a cicatriz interna, que chama fibrose, não encaroce.
precisa usar um tipo de um colete que segura a pele para grudar no músculo. Não é quanto mais apertado melhor, é só para segurar, para facilitar a aderência. Também, né? Exatamente, para facilitar aquela aderência que se usa em torno de 1 mês e meio a 1 mês, até a pele estar bem fixa. Voltar a fazer exercício só quando tirar o colete. Então, se tirou com 1 mês e meio, ou tirou com 1 mês. Né? Então, começa sempre com exercício mais para membros inferiores, caminhada, corrida, bicicleta e, por último, a musculação ou natação para o peitoral, que foi a região operada. Né? Então, é uma cirurgia de porte muito pequeno. Dentre as cirurgias plásticas, são cirurgias pequenas, anestesia local e alta no mesmo dia, então o risco cirúrgico é muito pequeno. Né? Então, lógico que você tem que pensar em todo o contexto, mas é uma cirurgia bastante segura, mais segura que uma cesárea, por exemplo, né? Que é um porte menor. A diferença é que você não leva um bebezinho para casa. É verdade, né? Mas também não abre o útero, sim. O sangramento é bem menor, então o porte ele é cirurgicamente menor. Sim, e também dá para escolher quando você vai fazer, o doutor Exatamente, disse aqui, então reduz já os riscos. Muitos pacientes, eles operam sexta e trabalham segunda-feira. Tá. Porque você vai ficar 3 dias... Também é ruim se você tiver que se ausentar, assim, do trabalho, né? Exatamente. É uma recuperação que não é muito dolorosa, na verdade. É muito difícil ligar, estou com dor. Geralmente, tem um leve desconforto, toma remédio, passa. Né? Então, o paciente opera na sexta, fica sexta, sábado e domingo em casa. Segunda-feira passa no consultório, já faz a drenagem e vai trabalhar. E se é muitas vezes incomoda? Até guiando. Se é algo que incomoda, o pós-operatório vai ser excelente, porque o problema resolvido é igual a mulher quando coloca prótese de silicone nos seios. É difícil encontrar uma mulher que tenha sofrido com o pós-operatório, porque queria tanto fazer, né? Que acaba sendo fácil. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas você já está convidado a voltar. Eu agradeço. Volte sempre que quiser consultar o doutor, muito bem-vindo. A entrevista foi muito esclarecedora. Eu falei, ginecomastia foi um tema muito pedido aqui, olha, tantas pessoas mandando perguntas, aflitas, especialmente com os filhos, adolescentes que desenvolveram aí, estão desenvolvendo as mamas. A boa notícia é que a maioria dos casos involui, é isso. A maioria dos casos de adolescentes. Né, quando surge com 12, 13 anos. Tá. Quando já é um caso de adulto, a maioria é mista, tem um componente gorduroso, não vai evoluir porque precisa emagrecer também, né? Foi um prazer, viu, doutor? Volte sempre que quiser. Muito obrigada. Boa tarde. Hoje eu conversei com o doutor André Colaneri. Ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje tirou as nossas dúvidas sobre ginecomastia. Obrigada pela companhia, pela audiência.